Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração. O meu nome é Keila, o meu grupo de oração é O Semeador, na cidade de Iperó. Neste tempo estou na coordenação do Ministério da Pregação. Eu sou casada, tenho 2 filhos e é uma grande alegria estar aqui para estudarmos juntos a Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, cujo tema Deus não rejeitou o seu povo e os 14. Na esperança de provocar ciúmes de meu sangue e de salvar alguns deles. Então, quer dizer, Paulo fazia isso para que eles pudessem entender, porque eles eram a raça de Paulo, muitos da família de Paulo, né? Carne da mesma carne, que vieram da mesma situação que eles, que eram pagãos, para que eles pudessem, né, perceber, né? Poxa vida, é tempo de prestar atenção naquilo que o Senhor quer e não voltar à vida velha, não deixar a minha carne, né, a minha vontade, né, triunfar. Versículo 15. Pois, se sua rejeição resultou da reconciliação do mundo, o que será o seu acolhimento, senão a vida que vem dos mortos? Então, como os profetas, né, do Antigo Testamento, Paulo vê a recuperação espiritual como uma ressurreição. Quer dizer, quem saiu da vida velha, saiu da morte para a vida nova em Cristo. Saiu, né, da morte para a vida. Nós vamos ler agora do versículo 16 ao 24. A oliveira silvestre e a oliveira cultivada. E se as primícias são santas, a massa também o será. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se alguns dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foste enxertada entre eles, para te beneficiares com eles da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos. E se te vanglorias, saiba que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Porém dirás, foram cortados os ramos para que fosse enxertada. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade, e tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vê então a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com os que caíram, e a bondade de Deus para contigo, se perseverares na bondade, do contrário, também tu serás cortado. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de nos enxertar novamente. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertada na oliveira cultivada, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que a raiz é o Senhor. A raiz é quem sustenta. A oliveira silvestre representa o mundo, os pagãos. E a oliveira cultivada representa o povo de Israel, o povo, né, da promessa. Então o Senhor vai dizer aqui que é a raiz que sustenta tudo. Que aqueles que foram cortados, né, quer dizer, aqueles que foram podados, foram enxertados da misericórdia de Deus. Então Deus é amor e Deus é justiça. E Deus vai podando todos os seus filhos na medida em que eles já têm condições de receber a poda. Na medida em que eles se abrem. Deus vai, né, à medida que o pouco vai sendo confiado a eles,
Deus vai confiando mais. E Deus vai fazendo podas mais profundas para que todos eles possam ser enxertados da graça e da misericórdia. E Deus diz aqui que a raiz é que é santa. Então todos os membros têm que ser santos para dar os frutos que são chamados a dar. Os frutos que são chamados a produzir. Os frutos de santidade, né? Mas aqui nós podemos ver no versículo 20, no versículo 20 nós podemos ver aqui que ele vai dizer: muito bem, eles foram cortados pela incredulidade, tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Então quer dizer, por causa da incredulidade, eles foram, né, cortados. Eles foram cortados pela incredulidade. Mas o que acontece? Deus, pela sua misericórdia, vai enxertar. Por quê? Porque eles são os filhos da promessa. Mas o que o Senhor alerta aqui? Não te ensoberbeça. Quer dizer, não seja vaidoso, não seja orgulhoso, não seja vaidoso. Por quê? Porque tudo é graça de Deus. É Deus que faz. Agora que você já tem vida de oração, agora que você já me conhece, agora que você já participa de retiro, não se ache melhor do que as outras pessoas. Não seja incrédulo daquilo que Deus ainda quer realizar na sua vida, na minha vida. Porque Deus quer para nós a santidade. Deus tem conosco uma aliança de fé, né? E Deus quer nos enxertar cada vez mais na sua misericórdia, no seu amor, para que buscamos o quê? Para que buscamos a santidade. No versículo 22, nós vamos ver aqui: vê então a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com os que caíram e a bondade de Deus para contigo, se perseverares na bondade. Do contrário, tu também será cortado. Então quer dizer, esse versículo fala da bondade e da severidade de Deus. A justiça e a misericórdia de Deus são mantidas assim num delicado equilíbrio, né? Porque Deus não recusa o perdão a um coração contrito, mas também Ele não faz vista grossa a um coração impenitente. Então quer dizer, em qualquer estágio que você esteja, em qualquer estágio que eu esteja, Deus quer olhar o nosso coração. Deus quer que que nós façamos aquilo que o catecismo da igreja nos ensina. A primeira atitude do cristão é reconhecer a grandeza do seu Deus e a sua miséria. Então quer dizer, quando nós estamos diante de Deus, é o encontro da miséria com a misericórdia. Então, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e a grandeza de Deus, porque tudo é graça de Deus. Aonde nós estamos, o que nós já vivemos, o que ainda vamos viver, tudo é graça e misericórdia do Senhor. Versículo 25. A salvação de todo Israel. Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que chegue a plenitude das nações. Então, né, isso aí é um mistério. O plano da salvação de todo mundo, que estava escondido nas Escrituras, foi revelado pelo Espírito, né? Então, esse é um mistério cristão. Deus quer que todas as gerações, que todas as pessoas sejam salvas, né? Assim como o Senhor vai nos dizer lá em Efésios 3, 4 a 6, a saber que os gentios são coerdeiros conosco, que são os judeus. São membros do mesmo corpo e participantes da promessa de Jesus Cristo pelo Evangelho. Então, quer dizer, todos, Deus quer salvar a todos. Deus não faz distinção de pessoas, né? Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus não sabe fazer outra coisa se não ser amar.
Então Deus espera por cada um dos seus filhos que tomem uma decisão e que se voltem a Ele, para que Ele entre, com a sua misericórdia. Uma parte de Israel é indiferente ao Evangelho. Outros já se converteram. Assim como Paulo, que era um pagão perseguidor, se voltou a Deus, Deus agiu com misericórdia, assim também é cada um dos seus filhos, cada um de nós. Assim como Paulo foi um instrumento para Deus, Deus tem uma missão para cada um de nós. Nenhum de nós viemos do mundo por acaso. Cada um de nós temos uma missão. E precisamos nos voltar a Deus, precisamos, nos dobrar diante da oração, precisamos compreender qual é a nossa missão dentro da nossa casa, no nosso trabalho, ou as missões que o Senhor vai nos enviar. Deus tem um propósito para cada um de nós. Todas as pessoas e nações do mundo poderão vir a ter fé em Cristo, diz Paulo, Só Deus sabe quanto esse trabalho de conversão dos gentios chegará ao seu término. O Catecismo da Igreja Católica nos diz no número 674. A vinda do Messias glorioso está pendente a todo momento da história do seu reconhecimento por todo Israel, do qual uma parte se endureceu na incredulidade em relação a Jesus Cristo. É Pedro quem diz aos judeus de Jerusalém após Pentecostes: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que os pecados vos sejam perdoados. Assim também o Senhor fará que venham os tempos de alívio e vos mandará o Messias, Jesus, que de antemão vos foi destinado. Então, quer dizer, Jesus já foi nos destinado. A promessa, de que Jesus veio para nos salvar é para todos. Então, o que nós precisamos de fazer? Buscar o arrependimento profundo e sincero e voltar a Deus. O Catecismo está dizendo aqui que a vinda do Messias está pendente, ninguém sabe por quê. Porque o Senhor está dando tempo para que mais e mais pessoas se convertam, para que mais e mais pessoas se voltem a Ele. É por isso que é tão importante cada um de nós nos voltarmos a Deus, buscar a santidade, buscar entender a nossa missão, para sermos instrumentos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque assim como a palavra de Deus vai dizer, como vão se converter se não tiver quem pregue? E nós precisamos de pregar, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso vestir. Nós precisamos pregar também com a palavra de Deus. Precisamos conhecer da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é como uma espada de dois gumes, que ultrapassa a nossa medula e converte o nosso coração. A palavra de Deus é conversão para cada um de nós. Então nós estamos, num tempo onde precisamos cada vez buscar mais e mais de Deus, porque o tempo urge. Tem um santo que vai nos dizer que o tempo mais proveitoso que nós temos é o tempo em que estamos em oração. É que estamos, com o Senhor. Então, que o Senhor nos dê a graça de nos organizar, de estar na sua presença, para que possamos a cada dia mais viver a sua vontade e o seu querer. Vamos continuar no versículo 26 e no 27. E assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então Deus deseja salvar todo o seu povo, conforme Ele já tem uma aliança com cada um de nós. Versículos 28 e 29. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa de seus pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Então, quer dizer, a promessa que Deus tem para cada um de nós está feita.
perfeita. Nós somos da descendência daqueles que Deus prometeu, né? Que Deus ia abençoar a geração. Então, para Deus, não importa o nosso pecado, não importa o que nós fizemos, importa o que nós vamos fazer de agora para frente. Importa a aliança que nós queremos, né, estabelecer com Ele e tomar posse daquilo que Ele já tem para nós. Porque Deus não revoga o seu chamado. Então Deus espera por cada um de nós, com seu amor, com sua misericórdia, para realizar grandes coisas que Ele tem para cada um de nós. Com efeito, como vós outrora fostes desobedientes a Deus, e agora obtiveste misericórdia, graças à desobediência deles, assim também eles agora são desobedientes, graças à misericórdia exercida para convosco, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Deus permitiu que os judeus rejeitassem a Cristo, o cristianismo, o evangelho, para que o evangelho e a igreja se abrissem a todos os povos e a todas as nações. Não que Deus tenha provocado a rebelião de Israel contra Jesus Cristo. Não, de maneira alguma. São Paulo diz, se ele permitiu o endurecimento do coração de muitos judeus, sumos sacerdotes, doutores da lei, aqueles que os perseguiram, maltrataram e até mataram o seu povo, é porque ele queria que a igreja se abrisse aos gentios. E Paulo diz, eles todos poderão se converter se desejarem. Então, quer dizer, de todo mal, Deus vai tirar um bem. Então, o que Deus permitiu foi para que a igreja se abrisse a todos, para que a vontade de Deus fosse completa, né? E fosse perfeita. Deus encerrou, versículo 32, Deus encerrou todos na desobediência, para todos fazer misericórdia. Seu plano de salvação avança apesar da rebeldia do homem. Então, quer dizer, Deus permitiu que todos pecassem para que ninguém se sentisse melhor do que ninguém. Não importa qual o grau de conversão que você já tem, que eu tenho. Nenhum de nós temos direito de nos sentir melhor do que o outro, de julgar o outro. O julgamento só compete a Deus. Deus permitiu que todos pecassem para que todos pudessem experimentar a salvação. Porque a salvação está em Deus. À medida que nos voltamos para Deus e clamamos a sua misericórdia, Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso favor. Versículos 33 a 36. Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Então veja, meus irmãos, Deus age de uma maneira que nem sempre nos é compreensível. Às vezes nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus está errado. A gente nunca pode pensar isso. A gente nunca pode se voltar contra Deus. A gente nunca pode desconfiar dos planos de Deus. Deus é Deus. Deus é perfeito. Deus é santo. Deus não erra. Ele sempre age de maneira correta. Às vezes, ele precisa aproveitar de um erro da humanidade para descobrir novos caminhos de salvação. Deus sabe tirar do pecado, Deus sabe tirar de nossas faltas matéria-prima para a nossa salvação. Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Versículo 36. Porque tudo é dele, por ele e para ele.
A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Deus é maravilhoso. Deus faz tudo certo no tempo certo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é santa. E a vontade de Deus é a nossa salvação. Que nós possamos nos abandonar em Deus. Que nós possamos confiar mais em Deus e buscar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.